7 anos se passaram desde o dia em que a maior tragédia ambiental do Brasil chocou toda uma população. 272 mortos, um rastro de destruição sem precedentes e uma mancha em uma das maiores mineradoras do mundo. E tudo com o aval de uma certificadora privada. Será que essa tragédia depõe contra as ideias libertárias? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. No dia 25 de janeiro de 2026, a cidade de Brumadinho parou. 7 anos depois do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, moradores, familiares das vítimas e representantes de movimentos sociais se reuniram em um ato público em memória das 272 pessoas que perderam a vida naquele dia que marcou definitivamente a história recente do Brasil. O encontro reuniu parentes, sobreviventes e apoiadores em uma caminhada quase completamente silenciosa, interrompida apenas por falas que cobravam justiça, reparação integral às famílias das vítimas e a preservação da lembrança do que aconteceu e pela música tocada em memória das vítimas. 7 anos podem parecer muito tempo para quem observa de fora, para quem perdeu um pai, uma mãe, um filho ou um amigo, porém, o tempo não resolveu nada. O Brasil seguiu em frente como costuma fazer, mas Brumadinho ficou. Ficou com a expectativa de alguma aplicação de justiça, ficou com a indignação contra os responsáveis, ficou com famílias devastadas, ficou com os impactos ambientais e econômicos da avalanche de lama, mas acima de tudo ficou para a história como um marco mental da negligência da Vale. O rompimento da barragem não afetou apenas aquela cidade, ele atingiu a confiança de um país inteiro em suas instituições, em seus órgãos de fiscalização e principalmente na ideia que todos temos de que alguém está cuidando da segurança, então posso dormir tranquilo. O impacto da tragédia na época foi de proporções nacionais. Por semanas, o noticiário foi dominado pelas imagens impressionantemente terríveis do mar de rejeitos minerais avançando, pelas buscas desesperadas, pela ajuda internacional e pelo número de mortos que crescia dia após dia. Empresas do setor mineral tiveram suas ações pressionadas, barragens passaram a ser questionadas em diversas regiões do país. Prefeitos e governadores correram para prometer revisões, auditorias e fiscalizações mais rígidas. O Brasil mais uma vez se deu conta de que convivemos com estruturas potencialmente perigosas muito mais próximas do que gostaríamos de admitir. E como se não bastasse, Brumadinho não foi um caso isolado. Poucos anos antes, em 2015, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, também sob responsabilidade da Vale, já havia deixado um rastro de destruição ambiental e humana sem precedentes. Na época também se prometeu que lições seriam aprendidas, que normas seriam endurecidas, que fiscalizações seriam reforçadas. A sensação que se tinha era que a tragédia de Mariana foi um acontecimento único, e todos correram para prometer que isso nunca mais iria acontecer. Mas Brumadinho mostrou que o nunca mais brasileiro costuma durar pouco. Mariana, que à época parecia grande demais para ser verdade, acabou por se tornar apenas um prelúdio de uma tragédia infinitamente maior. Brumadinho veio para mostrar que algo estrutural na Vale estava profundamente errado. Ao longo desses 7 anos, investigações apontaram responsabilidades diversas. Uma das informações que mais chamou a atenção foi o fato de que a barragem havia sido certificada como segura pouco antes do rompimento. A certificadora responsável era a alemã TÜV Süd, uma empresa privada de renome internacional, contratada para testar a estabilidade da estrutura. Ou seja, havia um documento assinado e carimbado dizendo que aquela barragem não oferecia risco iminente. É justamente aqui que muitos críticos do libertarianismo costumam esfregar as mãos. Está vendo? Dizem eles. Vocês defendem uma sociedade baseada em livre mercado e em empresas privadas certificando segurança e qualidade. Brumadinho prova que isso não funciona. A provocação parece forte à primeira vista, e é por isso mesmo que ela precisa ser enfrentada e respondida com seriedade. Quem acompanha esse canal já sabe, libertários defendem uma sociedade de livre mercado na qual a segurança e a qualidade de estruturas, produtos, empresas e serviços não seriam garantidas por órgãos estatais, mas por certificadoras privadas, auditorias independentes, seguros e contratos privados. A pergunta então é inevitável. Brumadinho seria um caso contra o libertarianismo? A resposta curta é não. A resposta longa exige um pouco mais de argumentação e honestidade intelectual. Em primeiro lugar, é preciso abandonar essa fantasia infantil de que uma sociedade libertária seria composta apenas por pessoas virtuosas, empresas impecáveis e agentes sempre bem intencionados. Não é isso que ninguém sério defende. Mesmo em uma sociedade sem Estado, continuariam existindo grandes empresas como a Vale e certificadoras privadas como a TÜV Süd. Continuariam existindo erros, negligências e até corrupção. A diferença não está na existência ou não de falhas humanas, mas na forma como o sistema lida com essas falhas. No caso de Brumadinho, a TÜV Süd certificou uma barragem que não deveria ter sido certificada.
Seja por incompetência técnica, seja por negligência, seja por algo pior, o fato é que a certificação falhou de maneira devastadora. Em um ambiente libertário, isso não seria apenas uma mancha administrativa na história das empresas envolvidas ou um processo que se arrasta por anos. Seria uma sentença de morte comercial. Uma certificadora privada vive de confiança. Seu produto não é aço, nem concreto e nem minério. Seu produto é credibilidade. Quando uma empresa dessas atesta a segurança de uma estrutura que mata mais de 270 pessoas, essa credibilidade vai a zero. Não parcialmente, não em termos, ela simplesmente deixa de existir. A TUVSUD, nesse cenário, seria diretamente responsabilizada pelas mortes, assim como a própria Vale. E qualquer empresa que no futuro pensasse em contratar essa certificadora estaria na prática assumindo para si um selo de insegurança e não de segurança. Seria como anunciar ao mercado: nós contratamos a empresa que certificou o Brumadinho. Poucas coisas são mais tóxicas em um mercado competitivo do que a reputação negativa. Nenhuma campanha publicitária resolve isso, nenhum pedido público de desculpas, nada. A certificadora simplesmente deixa de ser viável, não porque alguém a proibiria de funcionar, mas porque ninguém racional faria negócios com ela. Mas tem mais uma coisa nessa tragédia da Vale que testemunha contra o Estado e a favor do libertarianismo. No Brasil, quem salvou a TUVSUD de uma indenização milionária não foi o mercado, mas sim o próprio Estado. A multa aplicada à certificadora foi reduzida em impressionantes 99,2%, caindo de 22 milhões de reais para míseros 18 mil. Uma empresa envolvida na certificação de uma barragem cujo rompimento matou mais de 270 pessoas teve sua punição praticamente anulada por decisão estatal. Em uma sociedade libertária, isso simplesmente seria impossível. Contratos estabeleceriam de forma clara quais seriam as responsabilidades de uma certificadora em caso de falha. Se a empresa testou segurança onde não havia, ela pagaria exatamente o que foi acordado em contrato. Não haveria um ente externo reduzindo multa, interpretando termos ou aliviando as consequências em nome de qualquer interesse superior. Ninguém se meteria para ajudar a empresa. O prejuízo seria integral, direto e fatal para o negócio. E mais, em uma sociedade sem a ilusão do amparo estatal, as pessoas teriam plena consciência de que não existe um papai governo cuidando de tudo nos bastidores. Isso muda completamente o comportamento social. Consumidores, investidores, trabalhadores e comunidades próximas a áreas de risco passariam a prestar muito mais atenção nos critérios de segurança de uma empresa. Certificações seriam analisadas com total atenção. O histórico da certificadora importaria, e muito. Uma falha como a da TUVSUD seria economicamente imperdoável. Em um ambiente assim, simplesmente não valeria a pena fraudar verificações. O ganho imediato jamais compensaria a destruição total da reputação. O mercado, nesse contexto, não é uma entidade mágica que faz com que todas as empresas sejam perfeitas, mas sim um processo contínuo de seleção. Certificadoras ruins desapareceriam, as boas prosperariam. As mais confiáveis seriam escolhidas justamente porque o custo de errar seria alto demais, e isso inevitavelmente resultaria em mais segurança. Claro que nada disso apaga o que aconteceu em Brumadinho. Nenhuma teoria econômica ressuscita mortos e nenhuma compensação econômica consola famílias. Independentemente de quem falhou, empresa, certificadora, gestores, técnicos ou o próprio Estado, o fato é que aquela manhã deixou uma marca profunda, não apenas na família das 272 vítimas, mas em todo o Brasil. Há um antes e um depois de Brumadinho. Desde então, o nome Vale jamais voltou a ser associado apenas aos minérios que extrai, às exportações que realiza ou aos lucros que gera. Ele passou a carregar para sempre uma grande mancha, uma mancha de lama e sangue que jamais pode ser esquecida. 7 anos depois, o ato em Brumadinho não é apenas um pedido de justiça. É um lembrete de que sistemas falham, de que falsos discursos tranquilizadores custam caro e de que terceirizar responsabilidade para o Estado não nos torna mais seguros, apenas mais confiantes em algo que não merece confiança. Que o futuro nos reserve pessoas e empresas com mais compaixão pela vida de seres humanos. E que se a ética desses empresários se mostrar falha, o chicote do mercado e o martelo da justiça privada possam puni-los exemplarmente. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!